Campanha da Família 2018. Ame, conquiste, cuide. Com muita honra e alegria, damos as boas-vindas ao pastor Eduardo Zdrojewski. Eduardo Zdrojewski é pastor titular da primeira igreja do Evangelho Quadrangular em Curitiba há 44 anos. Foi presidente nacional por 8 anos, é superintendente da região Norte Pioneiro do Paraná. É membro da Secretaria-Geral de Missões e faz parte do Conselho Consultivo de Missões Internacionais. Além disso, foi responsável por abertura de projetos missionários na Guiana Francesa, Suíça, Itália e Paraguai. Vamos receber com muito carinho pastor Eduardo Zdrojewski. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus seja louvado em tudo e em todas as coisas. Ele merece tudo e todas as coisas. E não fosse a mão do Senhor, nenhum de nós estaria aqui. Muito menos eu. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. E nessa semana, hoje, Dia dos Pais, parabéns a todos os pais aqui presentes. E parabéns ao teu pai que não está aqui. Temos aqueles de saudosa memória que já partiram, estão com o Senhor. E eu louvo a Deus também por isto. E nesta manhã, o meu tema é a dívida impagável. Eu e você temos uma dívida que nunca vamos conseguir pagar. E graças a Deus por isso. Porque justamente por essa razão que nós podemos ter a vitória. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13, e vamos ler a partir do versículo 8 até o final, versículo 14. Capítulo 13, carta de Paulo aos Romanos. Apenas uma correção, porque lá ficou Norte Pioneiro, mas hoje não é mais Norte Pioneiro, é noroeste do Paraná e aqui na parte de Curitiba, Almirante Tamandaré, essa área toda. Então nós temos na região aqui da primeira igreja como sede, de 45 igrejas, 24 aqui em Curitiba e 21 lá no noroeste. Eu voltei juntamente com o pastor Alciri e pastor Mário Pedroso ontem. Nós fomos na sexta-feira para a reunião. Tivemos a reunião na sexta e com a diretoria e ontem com todos os pastores, e aí retornamos ontem mesmo para estarmos aqui no dia de hoje. E eu louvo a Deus por aquilo que vocês têm feito, oração, e dessa forma a nossa região tem crescido. Eu vou mencionar alguma coisinha aqui depois, durante a mensagem ainda, mas agora, vamos ler Romanos capítulo 13, versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual
e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amém. Oremos. Pai bendito, estamos aqui na tua presença. Deus, agora fale conosco, pelo poder e unção, e inspiração e revelação do teu Espírito Santo, Senhor amado, porque tu sabes o que nós precisamos, e nós queremos te ouvir, e queremos ouvir o que nós precisamos, e não o que nós queremos simplesmente para satisfazer o nosso desejo. Senhor, estende as tuas mãos, faz uma obra maravilhosa, e Satanás, eu te ordeno que te afastes de cada vida aqui presente, e em nome de Jesus, da mente de cada um, Pai, para que o teu nome seja glorificado, e todos nós possamos sair daqui edificados e abençoados, para a glória do teu nome, e todos digam amém. Vira-se para o seu irmão da igreja e diga: você me deve e não vai conseguir pagar. Aí você pode sentar. Muitos vão à falência, dizem, não tem jeito de pagar, mas dá um jeitinho e consegue pagar. No entanto, o amor, que é o que nós acabamos de ler aqui, não devam nada a ninguém, a não ser o amor. E sem ele, na verdade, nós não temos como alcançar as vitórias que desejamos. Ele é impagável. Quem ama os outros, cumpriu a lei. Se realmente compreendermos e seguirmos o mandamento de amar o próximo, que não é tão simples, não é tão fácil, e que muitas vezes dizemos com facilidade, mas não o praticamos, então, nós cumpriremos todos os deveres familiares e sociais. Então, observemos aqueles mandamentos fundamentais nos relacionamentos conjugais, familiares, daquilo que nós fazemos, e o versículo 9 está muito claro, pois estes mandamentos que estão aqui não foram escritos simplesmente para serem escritos. E quando pensamos em todas essas coisas, eu tenho feito algumas colocações, por exemplo, 3 coisas que jamais voltam, jamais retornam, jamais conseguiremos trazer de volta: o tempo. O tempo que passou, passou. Hoje de manhã, se você tomou café, não tomou, senão hoje de manhã nunca mais vai tomar café. Hoje, já passou, já foi. E como é que nós temos cuidado desse tempo? Por quê? Dentro do nosso tema, que está muito claro lá, ame, o que mais? E o que mais? Eu quero ouvir todos dizendo desde o primeiro. Bem, o tempo que nós já perdemos, eu gostaria que você pensasse um pouco nisso aqui. Você realmente deu tempo para a sua família? Tem algumas coisas que temos que corrigir hoje, ainda bem que dá para corrigir algumas coisas, outras não tem mais, mas o tempo que passou, já passou. As palavras que nós dissemos, proferimos, não temos como trazer de volta. Você já disse, você já falou para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Que palavras você pronunciou? O pastor Silas mencionou isso aqui muito bem no primeiro dia, falando sobre as palavras. Que palavras? Deixe-me fazer lembrar alguma coisa, porque é necessário que nós observemos isso aqui.
que quando eu coloquei aqui, cumpriremos todos os deveres familiares e vamos para aqueles mandamentos fundamentais e aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Que palavras você disse? Quantos de vocês estão brigando até hoje? Ou o marido ou a esposa lançando no rosto do outro: você me disse aquilo aquela vez. E não perdoa. Não tem como trazer de volta essa palavra. Ela foi, atingiu, magoou, feriu, e tem muitas pessoas aqui que estão feridos com isso. Problemas de sexo antes do casamento. Aí depois, um fica lançando no rosto do outro, mas os dois são culpados iguais. Não tem um menos culpado do que o outro. Se dois não querem, um sozinho não faz. E é necessário. E aí começa a lançar no rosto dele ou dela: você fez isso aí, mas você também fez. Ou ela sozinha ou ele sozinho não teria feito. Então, palavras que estão ferindo até hoje. Quando é que você vai parar com isso? Deus quer fazer algo maior do que você pensa. Terceira coisa, as oportunidades. Oportunidades que nós perdemos com os nossos filhos. Por quê? Nós vimos aqui a apresentação, 2 netos do pastor Ailton, de uma vez só. Mas eu louvo a Deus por isso. Só que essas crianças, hoje, amanhã, eles vão ter um dia a mais, nunca mais vão voltar para essa idade. E os pais, hoje, estão aí, amanhã, eles estão engatinhando, estão correndo, estão falando, ficam engraçadinhos, depois começam a arrumar alguns problemas, e aí é que nós entramos muitas vezes no erro. Porque uma criança com 3 anos chega lá para o papai, para a mamãe, eu te amo, tal, etc. Depois chegou lá pelos seus 8 anos, diz, não me encha. Lá pelos 11, vocês são chatos, e assim por diante. Quando chega lá nos 50 anos, já daria tudo para não perder pai, mãe. Então, o que é que nós estamos fazendo? A nossa oportunidade que temos. Eu quero aqui mencionar uma coisa. A gente é ser humano, erra, e só que muitas vezes nós não queremos reconhecer isso aí. Mas um dos pontos, porque quando eu estou falando de oportunidade, é aquilo que você faz com seu filho, com sua filha hoje. Como é que você está fazendo? Reconheça, mas reconheça que o amor é comprometedor e obrigatório na vida cristã. É um princípio que nós não podemos negar de forma alguma. Compreende que qualquer falta de amor é ilegalidade e é rebelião contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. Que mais? Amor. Quando não tem o amor, não tem respeito. Não tem respeito entre o casal, não tem respeito com os filhos, não está pensando em outras coisas, não tem consideração. Que mais? Não dá a mínima para a opinião dos outros, ele ou ela que está só com a razão, os demais todos estão errados, e aí nós começamos errando com os nossos filhos. Os nossos pais erraram? Podiam ter errado, mas hoje nós temos muito mais informação do que eles tinham. Então nós temos menos direito de errar do que eles.
E aí, quando você casou, quando nós casamos, e eu louvo a Deus por tudo que Deus fez durante aqueles 54 anos, mais os 10 meses, os 19 dias de vida que a pastora Lia teve, e que a gente ficou casado, abençoado. E aí, antes mesmo do Silas nascer, a gente buscava a Deus, não sabia se era homem, se era mulher que viria, mas é isso que a gente fazia. E já naquela época, já estávamos orando para que Deus preparasse o casamento. E é claro, a Carmen acho que nasceu 3 dias ou 4 dias depois do Silas, 4 dias depois do Silas. Então, Deus foi preparando desde o ventre das mães. O que você faz antes? Quantos de vocês, na verdade, quem sabe, queria que fosse menino, veio menina, e aí você está causando problema. Ou você queria que fosse menina, e veio menina, e você está causando problema. Ele ou ela não pediu para vir ao mundo. Você, pai, você, mãe, são os culpados disso. E agora são responsáveis por isso, porque a palavra de Deus é clara, que os filhos são herança do Senhor. São herança do Senhor. E como família, nós oramos por isso aqui. Deus estendeu as mãos, abençoou, veio o Silas, e nós louvamos a Deus por isso aqui, o tempo todo, eu louvo a Deus até hoje. Aí, a Carmen nasceu lá, acho que em Tupã, né? Bem distante daqui, né? Dá 500 quilômetros, mais de 500 quilômetros daqui lá, mas Deus sabia todas essas coisas, e com certeza estava ouvindo a nossa oração para isso. E aí eu ganhei uma filha. Deus estendeu as suas mãos, e nós temos aí a pastora Carmen, que Deus a trouxe do lado do pastor Silas. Depois, nós estamos na 10ª igreja, a gente veio para a primeira, ela já estava aqui, e aqui eles se encontraram, o resultado aí. Abençoado. Mas, lá pela idade de mais ou menos 8 anos, ou um pouquinho mais, o Silas começou a se tornar um pouco rebelde em casa. Só que aí eu estava conversando com a pastora Liana naquela época e disse, olha, tem alguma coisa errada conosco. Conosco, porque nós colocamos a culpa nos filhos e deixamos que os irritamos, causamos mais problema ainda, mas eles muitas vezes têm razão, entre 6 e 8 anos foi a idade que ele estava lá meio rebelde, porque o que acontecia? Eu saía de casa 6 horas da manhã, chegava às vezes até 11, 11h30 da noite, eu saía de casa, ele estava dormindo, eu voltava em casa, ele já estava dormindo. O tempo que a gente tinha, jogar um futebol no sábado, quando dava, junto, brincar, mas era isso aqui, domingo, o dia todo na igreja. A pastora Lia tinha toda a ocupação na igreja, e quem estava com ele, prima dele, sobrinha nossa, que mais cuidava dele naquela época. E é claro, você pode ter a melhor pessoa do mundo para cuidar do seu filho. Não esqueça que você é pai, você é mãe, e é de você que eles precisam. É de você que eles precisam. E nós mudamos. Aí eu forcei a barra, porque eu não vinha nem almoçar em casa, não dava tempo, era ônibus, não tinha carro. Mas daí eu peguei a bicicleta e deu para fazer isso aqui. Vai mais rápido de bicicleta do que de ônibus. E nós mudamos. A pastora mudou, eu mudei, e aí o Silas mudou. O problema não estava no Silas, o problema estava em nós. Você é pai, você é mãe, como é que você está cuidando do seu filho e da sua filha? Que tipo de atenção você tem dado para eles? Eu nunca recebi isso aqui. Então, tome cuidado. Deus tem preparado coisas maravilhosas. Agora, quando eu faço essa colocação,
Por quê? Porque é uma experiência que a gente teve. E Deus estendeu as suas mãos, abençoou, e vocês estão vendo aqui a bênção que Deus deu. Não tem nada para dizer diferente, a não ser louvando e bendizendo a Deus, reconhecendo realmente que o amor é comprometedor. Se não amássemos, nós não faríamos isso aí. Aí eu te pergunto, você ama seus filhos? Você ama a sua família, a sua esposa, seu marido? Ame é o primeiro ponto nosso, é a dívida que a gente não vai pagar. Por quê? Você ama seu marido, sua esposa? Não faz mais do que obrigação. Mas espera um pouco. É uma dívida que você não vai pagar. E é justamente essa dívida que une. Essa dívida que vamos ao sacrifício, e o sacrifício fica leve. Não tem problema. E ele é um mandamento. Jesus disse, olha, ordenou, amai-vos uns aos outros. João deixa isso aqui muito claro. Esse é o mandamento, amar. Porque se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. É mentira alguém dizer assim, eu amo a Deus, mas aborreço meu irmão, aborreço meu próximo. Eu não estou amando a Deus, eu sou um mentiroso, porque é isso que a Bíblia diz. E a primeira carta de João deixa isso aqui muito claro. Então quero que você pense nisso aqui. Eu encontrei aqui uma frase dizendo assim, se um dia você tiver que escolher entre o mundo e o amor, qual dos dois você vai escolher? Lembre-se, se escolher o mundo, vai ficar sem amor. Se escolher o amor, você, com ele, conquistará o mundo. Se você escolher a família e não o amor, você não vai ter realmente nenhum nem outro. Mas como? Eu escolhi a família. Sim, você trabalha, você luta, você chega em casa e quando tem algum problema você reclama, dizendo, eu estou trabalhando, me matando para trazer as coisas, para pôr tudo dentro de casa, para vocês terem o que comer, o que beber, o que vestir, como andar, e não basta. Gente, é exatamente aí o ponto errado. Não basta. Não basta porque os filhos não querem só isso aí. Um exemplo que eu encontrei aqui, uma carta de uma menina para o seu pai. E nessa carta, o que ela diz? Pai, você foi ausente quando eu era criança. Você nunca me colocou no colo. Você nunca me deu um abraço. Você nunca me deu um beijo. Agora, já adolescente, que sou lésbica, você me despreza. Ele diz, mas você me levou a isto. Novamente, gente, a herança que Deus colocou nas nossas mãos, nós vamos prestar contas disso. Então, como é que você está tratando dos seus filhos? Tratando das suas filhas? E muitos de vocês oram. E aí tem uma outra frase dizendo assim, há aqueles que oram de joelhos, mas o orgulho reina em pé no seu coração. E aí Deus não vai te responder, não. Porque Deus não suporta os orgulhosos. E o orgulho precede a queda. Queda de todas as coisas. Então, eu e você precisamos observar todas estas coisas e observá-las muito bem. Muito bem. A paz, de todo jeito, não tenha a menor dúvida. No entanto, eu quero que você observe isso que estou falando agora. E uma pergunta, como é que nós vamos edificar uma família que prevalece? Cantamos agora há pouco, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, com certeza Deus está mexendo com a sua estrutura agora, mexeu com a minha.
E se não deixarmos Ele mexer e não observarmos o que a palavra de Deus diz, nós nunca vamos prevalecer e nem a família prevalece. Você tem agradecido a Deus pela sua família? Você tem agradecido a Deus pela esposa que Deus te deu? Pelo marido que Deus te deu? Pelos filhos que Deus te deu? Talvez dissessem, pastor, o senhor não sabe, a minha mulher é uma praga. Então somou, é uma só carne, você também é. Não é nada diferente. Porque a partir do momento que você teve aquele momento sexual com ela, você se tornou uma só carne, e aí, pragas são os dois, não é um só. Então, gente, nós precisamos estar lutando com isso aqui. Deus quer nos trazer a vitória. A família precisa prevalecer. Temos agradecido, e isso me fez lembrar quando estava preparando a mensagem, era quase 2h da manhã quando eu terminei, porque depois de estar na última frase que eu ia colocar no computador, apagou tudo. Eu não sei lidar muito bem com isso aí, mas simplesmente desligou. Pensei assim, bem, se o capeta pensou que arrumou alguma coisa para me atrapalhar, pode ele ir dormir, porque eu não vou dormir, eu vou fazer isso aqui. E aí eu tive que refazer tudo de novo, mas eu louvo a Deus por isso. Prevalece. E no agradecimento, eu lembro então, lá na chácara, num dos eventos nossos, e teve aquele momento que eu disse a todos, eu estava pregando naquela noite, eu disse, bem, vamos agradecer a Deus por tudo que Deus nos deu. Por tudo. Em tudo dai graças ao Senhor. E eu comecei a louvar a Deus agradecendo por todas as coisas, tudo que eu comecei a lembrar desde criança, e agradecendo a Deus por aquilo que Deus fez. Mesmo quando eu não conhecia a Deus, tem coisas que Deus livrou a gente, que a gente nem sabia, mas Ele cuidou, como cuida de todos nós. Nós aqui somos rebeldes, mas Ele não, Ele nos abençoa. E eu comecei a agradecer a Deus pela esposa, pelo filho. E quando eu continuei agradecendo, o Espírito de Deus foi claro, assim, eu naquele momento tinha uma visão bem rápida, mas tive. O Espírito de Deus dizendo, e aquele filho que não viu a luz do mundo, porque no segundo ele abortou, tinha 4 meses e meio de gestação, então, era um menino também, e parece que eu vi assim, ó, uma coisa tão linda lá no céu, porque eu estava agradecendo o que Deus deu, e Deus tinha dado, mas Deus levou, é dele. É dele, então eu não tenho nada, e nós nem sequer agradecemos isso aqui. Então, hoje, eu agradeço a Deus todos os dias, ou quase todos os dias, né, por aquilo que Deus deu durante esses anos de vida que eu tive com a minha esposa. Tem muita coisa para agradecer. Eu tenho todos os dias a oportunidade de agradecer a Deus pela vida do Silas, da Carmen, da Vanessa, do Dudu, do Henrique, da Natália, que vem aí. Esse ano é o casamento. Então, e tantas outras coisas que estão acontecendo e vão acontecendo, e eu e você precisamos agradecer a Deus por isso. E eu quero que você preste atenção nisso aqui. Então, como é que eu vou edificar a minha casa, a minha família, para que ela prevaleça? A cada membro da família cumprindo o seu papel. Se cada um da nossa família cumprir com o seu papel, será uma família forte, uma família que prevalece, uma família que não será destruída, uma família que vai vencer todos os obstáculos que aparecerem. Todos. Pais, volto com vocês agora. E aí entra a mãe também.
É obrigação dos pais dar aos filhos a instrução condizente com os princípios cristãos, princípios bíblicos. Isso é responsabilidade dos pais. Provérbios capítulo 22, verso 6, deixa muito clara a palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ensina. Aí você não traz para a igreja para vir aprender. Não, coitadinho, está estudando semana inteira, deixa dormir. Só que quando você acordar, talvez você não tenha mais como trazer de volta essa criança. Porque pode uma semana inteira, 5 ou 6 dias, ir para a aula, levantando às 7 horas, por que é que não pode levantar às 7 ou 7 e pouco, para vir na casa de Deus aprender para a eternidade? De repente nós preparamos os nossos filhos para esse mundo. Se forma, faz pós-graduação, mestrado, doutorado e assim por diante. Mas preparamos para isso aqui, que é passageiro, é momentâneo. Não estou dizendo que não é para fazer isso aqui, não. E estamos preparando ele para ir para o inferno, porque não damos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, pais, vocês são responsáveis, nós como pais somos responsáveis. A salvação deles, você tem orado pela salvação? Aquela inspiração que Deus deu para a pastora Carmen, falando sobre movimento, mães que vão além. Eu louvo a Deus por isso. O que aconteceu aqui no sábado, o que está acontecendo, especialmente na nossa região. E ontem, ao voltar de lá, nós comentamos, inclusive, os resultados daquilo que tem acontecido. Uma das nossas igrejas, lá de Nova Londrina, estavam lá com um telão, acompanhando o que estava acontecendo aqui. E quase todas, ou a maior parte das igrejas lá, estão fazendo alguma coisa assim extraordinária. Itaúna do Sul, eles vão batizar 10 pessoas agora só com esse trabalho. Então, gente, pais, nós temos esta obrigação, a salvação. Jovens, Paulo diz a Timóteo, lá no livro de Timóteo, capítulo, esqueci de colocar o capítulo aqui, mas ele menciona exatamente isso aqui. Como jovem, precisa ser o exemplo dos fiéis. Então, se o jovem é o exemplo dos fiéis, vai fortalecer a família. A criança, o adolescente, lá no Pedro também, capítulo 5, verso 5, da sua primeira carta, ele deixa muito claro isso aqui. Vocês mancebos, vocês jovens, se submetam e sejam humildes. Então, os pais têm que ser humildes, os filhos têm que ser humildes, para que a bênção venha. Então, ensinando-os a amar a palavra de Deus, falar sempre. Você tem falado alguma coisa para os seus filhos da palavra de Deus? Ah, mas eles não querem ouvir. Pois queiram ou não queiram, se você deixar de falar, Deus vai cobrar de você, porque você deixou. Então, eu coloquei aqui, devendo ser o último ato da noite e o primeiro da manhã. O último da noite e o primeiro da manhã. Quando vai abençoar o seu filho e sua filha para dormir. E não importa quantos anos ele tem. Não importa quantos anos ele tem. Mencione a palavra, abençoe, de manhã faça a mesma coisa, para que Deus possa continuar abençoando. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 8, eu não vou ler o texto por causa do tempo, mas lá fala sobre ter a palavra nas batentes, umbrais das portas, e isso aqui está muito claro, ensinando isto, sinal na mão. E o que é sinal na mão? Dá a ideia das nossas ações, aquilo que eu acabei de falar agora. Como é que nós estamos agindo com os nossos filhos?
Que mais? Sinal na testa, entre os olhos, para sermos guiados pela palavra. Para sermos guiados. Estamos sendo guiados de que forma? Pela Rede Globo? Com essas novelas que estão destruindo as famílias? Eu não assisto a Globo. Ibope meu eles não levam. E, graças a Deus, a própria Igreja Católica Apostólica Romana está entrando nisso aqui, tem padres aí combatendo, não assistindo mais a Globo. Mas o jornal é o melhor. Pode ser o melhor do mundo, mas é o pior de todos, porque eles estão levando o Brasil. E outra, mesmo naquilo que eles fazem, eles só batem em candidatos que são pela família. E a esquerda, especialmente, é destruir a família de toda forma. De toda forma. Cuidado com isso aqui, cuidado com as eleições que vêm aí. Não fique em casa, eu já mencionei isso aqui domingo passado, e outras vezes também. Não fique em casa sem votar, não anule o seu voto, não vote em branco, porque esses votos não votados e anulados e em branco, porque a militância da esquerda, todos vão votar. E aí vão dizer, como? Mas a maioria era contra. Bem, era contra, mas não foi, não fez nada. Então, eu e você temos que ter a nossa responsabilidade. Então, a palavra, nós precisamos ser guiados por ela. Então, no versículo 9, batentes, portões, umbrais, ideia da vida familiar submetida à vontade de Deus. A vontade de Deus. Que mais? Na porta, para não esquecer, e os outros também possam ver, que a tua família é diferente. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Sinal. E se cremos nessa palavra, o Salmo 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não temos outro caminho pelo qual, e Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a salvação. Então, é a palavra de Deus que nós precisamos observar. A necessidade, no entanto, é de crer e esperar no Senhor, e ter paciência, porque agora eu quero entrar naquela questão lá dos problemas que você está enfrentando hoje. O que você deixou de fazer, vamos ver se conseguimos resolver alguma coisa dessas. Mas o que é que você e eu precisamos? Primeira coisa, nunca desista. Porque Jesus Cristo honra os que confiam nele e pedem ao Pai em seu nome. Estes alcançam a bênção sem dúvida nenhuma. E o salmista, no capítulo 119 de Salmo 63, diz assim, sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. Então seja amigo de quem teme a Deus, que obedece a Deus. Seja amigo e ajude ainda a melhorar isto. Que mais? Os Salmos 23, versículo 6. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Todo mundo sabe, eu não sei até hoje de cor o Salmo 23, sei dos textos, mas de repente, mas dizer assim, vou pegar do primeiro, sei que começa, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E agora, que eu acabei de ler aqui, fazendo transbordar o meu cálice, é a última frase que está aqui na NVI, no caso. Então, Deus prepara na presença dos nossos inimigos. Quem são os inimigos? Só o diabo? Esse pessoal aí, da ideologia do gênero, da destruição da família, a esquerda combatendo, batendo, dizendo que tem que acabar com os cristãos, as igrejas.
E aqueles que procuram o voto, chegam lá e dizem, fazem o que um dos candidatos foi lá em São Paulo, numa das nossas igrejas, chegou lá e disse assim, paz do Senhor para os irmãos e paz da Senhora para as irmãs. Um dos candidatos a presidente, ele era governador do Ceará, eu era o presidente nacional, numa convenção ele foi ler a Bíblia. Quis dar uma de cristão. E aí quando chegou lá o Salmo 91, e lá diz, o quê? Só que ele disse assim, 7.000 cairão ao teu lado, porque o versículo é 7, né? Então essa gente se finge, e muitos de nós caímos nessa conversa. Tome cuidado. Tome cuidado. Então aqui, unges a minha cabeça, preparas a mesa, e esses inimigos nossos, inimigos de família, ou das famílias, inimigo das igrejas, dos cristãos, Deus prepara essa mesa. Agora, nós muitas vezes não comemos, derrubamos ou deixamos tudo, e vamos comer as migalhas. Gente, Deus quer que a tua família seja uma bênção e você seja uma grande bênção. Então, o que você fez até agora? E o que você pretende fazer daqui para frente? O que eu fiz de errado, já fiz, e eu preciso me corrigir, se humilhar, pedir perdão, acabar com determinadas coisas, quando eu disse, aquilo que você está lançando no rosto dele ou dela, o tempo todo. Se você ama, você não vai fazer mais isso aí. Não vai fazer mais isso aí. E muitas vezes a gente conversa, e de repente diz assim, lá melhorou, porque fulano melhorou. Eu lembro de alguém que eu atendi, e também dizia assim, 2 filhos lá, que era impossível, era um inferno. Mas a gente percebeu que o inferno não eram os filhos, eram os pais que estavam pisando na bola. Na terceira conversa que eu tive, ele disse, olha, eles melhoraram. Eu só olhei assim, pensei, só que aí eu pensei calado. Quem melhorou foram vocês, e por isso eles melhoraram. Então, temos algumas coisas que precisamos observar. Então, lembre-se que o tempo está acabando. É isso que nós acabamos de ler aqui, no capítulo 13 do livro de Romanos. O tempo está acabando, e Jesus Cristo está voltando. Os dias que nós vivemos, dias de Noé, dias de Ló. O mundo, com todos esses problemas, e nós precisamos acordar, gente. Então, o que faremos nesse pouco tempo que nos resta? Temos tarefas, e muitas tarefas, a serem cumpridas. Deus muitas vezes dá para a igreja, e nós, em vez de fazer, criticamos. Isso aí não vai dar certo. Espera um pouco. Aquilo que Deus dá para a igreja, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Vai acontecer. Deus tem feito coisas maravilhosas. Quando eu mencionei aqui, mães que vão além, lançando sementes, quantas dessas pessoas foram alcançadas porque você começou a orar? Enquanto você não estava orando, a coisa não estava acontecendo. Mas está orando agora, está vendo. Então, seu filho, sua filha precisa da sua oração. E aquilo que o pastor Silas mencionou na domingo passado, deixando claro, vocês pais, têm orado juntos? O Elias Dantas parece que falou, o pastor Jonas mencionou aqui hoje, na sua casa, tem algum momento que vocês leem a palavra de Deus juntos? Que vocês oram juntos? Ou vocês são exatamente aquelas pessoas? Porque as 3 classes que erram, uma delas é aquela que não sabe e não pergunta. E eu acho que aqui todo mundo sabe. Aqueles que sabem
aqueles que sabem, mas não ensinam. Você está errando com seus filhos, errando com sua esposa, com seu marido, com seu povo dentro da sua casa. E erram os que ensinam, mas não vivem. Aí onde está o amor? Então, meu irmão, minha irmã, você precisa pensar nisso aqui. Essas tarefas são minhas, são tuas, e nós não temos como escapar. Deus quer abençoar sua família, seu lar. Dia dos Pais, mas é dia da família. Dia da família. Eu mencionei aqui algumas coisas e eu quero, nesse momento, antes de encerrar, eu gostaria de que você só pensasse em você agora, talvez inclinasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Primeiro, eu não estou cuidando do meu filho, da minha filha para ser salvo. Será que eu sou salvo? Porque se é alguma coisa que nós não temos, também não queremos para os outros. Salvos. Eu sou salvo. Alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não recebeu Cristo como seu Salvador, e quer recebê-lo agora, nesse momento, dizendo: Jesus, eu quero entregar a minha vida e a minha família nas tuas mãos. Você que ainda não aceitou Jesus, ou você deixou de Jesus e quer reconciliar, se alguém levante a sua mão direita para os céus, eu quero orar com você.